Boa noite, galera. Hoje a gente vai dar prosseguimento à nossa matéria sobre processo legislativo, tá? A gente falou um pouco na última aula sobre o que é o processo legislativo e falamos também sobre as medidas provisórias, né? Essa espécie normativa, porque didaticamente a gente resolveu começar por medidas provisórias. E agora a gente vai dar prosseguimento, vocês vão ver por que eu escolhi começar exatamente por essas medidas provisórias, tá bom? Nós Hoje nós vamos falar sobre o processo legislativo ordinário, que é aquele processo que vai fazer as leis ordinárias e serve de base para os outros procedimentos. Por exemplo, para fazer uma lei complementar. A diferença da lei ordinária para a lei complementar é uma diferença ínfima. São apenas dois itens. E a gente vai estudar mais para frente. Quais seriam esses dois itens? Existem alguns assuntos que não podem ser tratados por lei ordinária, que tem que ser por lei complementar, e em seu procedimento precisa de um quórum maior. O que é quórum, gente? Quórum escreve com Q, ok? Q-U-O-R-U-M. Quórum. E tem um acentozinho no O. O quórum é o tanto de parlamentares que precisa para aprovar cada medida. A gente vai ver que dependendo da espécie normativa, nós vamos ter quórums diferentes. Nós vamos ter quórums qualificados. O quórum mais difícil de ser alcançado é o quórum da emenda à Constituição, porque é mais difícil você mudar a Constituição. O quórum da medida complementar, da lei complementar, é um pouco difícil também, mas é menor do que a emenda constitucional, e é um pouco maior do que da lei ordinária. Então, quais seriam as duas diferenças da lei complementar para a lei ordinária? Existem assuntos que só podem ser tratados por lei complementar e no procedimento quórum da lei complementar, ou seja, o número de deputados e senadores para aprovar uma lei complementar é maior, mas o procedimento é praticamente o mesmo. Então, hoje nós vamos falar sobre, lembrem, processo legislativo ordinário. Toda vez que vocês ouvirem no direito falar essa palavra ordinária, ordinária é o sinônimo de comum, tá bom? É o sinônimo de normal. Uma coisa que é ordinária é a coisa que deve acontecer comumente, ordinariamente, tá? Então, hoje, nós não vamos estudar a medida provisória. A medida provisória a gente já estudou, né? Quem tiver dúvidas, assistam os vídeos de novo, estudem de novo, leiam a Constituição, tá? Tem tudo na Constituição, tem as dicas no material que eu passei para vocês. E hoje nós vamos falar sobre o processo legislativo ordinário, para criar, como que a gente faz para criar leis ordinárias, ok? Fazendo uma breve revisão, gente, o que é processo legislativo? Para você saber o que é processo legislativo ordinário, você tem que saber o que é processo legislativo. E o que é o processo legislativo? Coloquei aqui um conceito jurídico dado pelo Alexandre de Moraes. Vocês sabem quem que é o Alexandre de Moraes? É aquele ministro do Supremo, um carequinha, aparece direto nos noticiários. Se não sabe, vai lá e veja no STF, ministro do Supremo, e leiam lá sobre o Alexandre de Moraes, foi indicado pelo Temer, ok? E ele é um professor de direito constitucional. E ele, então, vou citá-lo aqui. Ele fala aqui. Isso é revisão, viu, gente? Tem no último material e eu coloquei de novo para vocês pegarem o gancho. Processo legislativo é o conjunto ordenado de disposições que disciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes na produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da própria Constituição.
O que acontece? Para a gente fazer lei, não pode ser do jeito que a gente quer, não. Existe um procedimento, existe uma regra que tem que ser seguida. E essa regra para a feitura de leis e de outros atos normativos primários, lembrem que eu falei na última aula, por que é ato normativo primário? Porque deriva diretamente da Constituição. Então, para você fazer esses atos normativos, leis, medidas provisórias, tem que seguir o que manda a Constituição. E a gente vai ver que também a Constituição tem um procedimentozinho que ela remete a uma lei complementar. Isso a gente vai ver mais para frente. Ficou claro o que é o processo legislativo? São as regras que a gente deve seguir para fazer uma lei ou qualquer outro ato normativo primário. Mas quais são esses atos normativos, gente? Está lá no artigo 59. Leiam a Constituição agora. Eu estou colocando o link aqui para vocês. Vocês só clicarem e já ir direto para a Constituição, para o site do Planalto. O artigo 59 fala assim: o processo legislativo compreende a elaboração de... O pessoal acha que isso aí é fácil, é tranquilo. Isso aí caiu na prova que eu fiz do Ministério Público para ser promotor de Minas Gerais. Primeira etapa tinha lá. Depois eu vou até colocar. Essa questão é uma coisa boa para colocar na prova, hein? Olha só, questão de Ministério Público. O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição. A gente vai falar sobre todas elas, tá, gente? A gente vai falar sobre todas. Algumas vão falar mais rapidamente e outras vamos falar com mais profundidade. Emenda à Constituição é uma coisa importantíssima. Nós vamos falar até no terceiro período. A gente vai falar sobre emenda à Constituição. O processo para você mudar a Constituição. Ou seja, se você vê que tem emenda à Constituição, significa que a nossa Constituição ela não é imutável. Já é uma informação que você pode colocar na sua cabeça, né? Existe o processo legislativo, existem regras para poder mudar a Constituição. Outra, leis complementares, o que a gente falou. Outra espécie normativa, uma lei que precisa de um quórum maior, um quórum qualificado, né? Um quórum, uma maioria absoluta. Vamos falar sobre cada uma dessas. Leis ordinárias, que é o do processo legislativo ordinário, que a gente vai estudar hoje. São as leis mais comuns. Depois vocês olhem só, nós já estamos na lei 13.000 e tanto de leis ordinárias. Mas lei complementar, você vai ver, hoje a gente vai estudar a lei complementar número 95, que foi feita em 98. Então tem muito menos leis complementares do que leis ordinárias. Por que isso? Porque a lei ordinária é a lei comum. Temos mais de 13.000 leis ordinárias. Lei complementar nós temos menos, porque tem assuntos próprios para se tratar apenas por lei complementar e porque ela é mais difícil de ser aprovada. Leis delegadas. Leis delegadas, gente, é uma medida que está em desuso. Quase ninguém usa lei delegada mais. Lei delegada é uma lei que o executivo, o presidente, ele pede para fazer a lei para o Congresso. E o Congresso, ele vota e dá limites para o presidente fazer essa lei antes antes do presidente falar como que vai ser essa lei. Por que essa medida está em desuso, gente? Hoje todo mundo faz medida provisória. É muito mais simples, né? O presidente, em vez dele pedir o Congresso Nacional deliberar e votar para ver se o presidente pode fazer uma lei conforme ele queira, né? E depois só ver os limites, o Congresso Nacional só dá os limites, ele faz uma medida provisória que já vale como lei. Vocês lembram disso da última aula? Então, a medida provisória ela é muito mais fácil. Ninguém faz lei delegada mais. Para o presidente é muito mais cômodo, por uma questão pragmática. Você sabe o que é pragmático? Olhem, pesquisem, é muito mais fácil, tem muito o objetivo do presidente, é muito mais bem alcançado com uma medida provisória. Faz a medida provisória e depois o Congresso vota. Entenderam? Então, leis delegadas é pouquíssima coisa, a gente vai ver, mas vai ver bem rápido, tá? Medidas provisórias, que a gente já viu, já estudou, depois podemos até dar uma revisão. Me mandem feedback se vocês entenderam, se vocês não entenderam. Decretos legislativos, decreto legislativo é uma figura própria do Congresso Nacional. O que é o Congresso Nacional? Câmara dos Deputados mais Senado Federal. O Congresso Nacional, ele faz medidas por decreto legislativo. A gente deu um exemplo de quando que é usado decreto legislativo
na medida provisória. Quem lembra? Quem lembra, comenta e manda para mim no Zap. E resoluções. Resoluções são normas tanto da Câmara e do Senado, geralmente para funcionamento interno, tá? Existe, por exemplo, uma resolução do Senado para falar como que vai ser iniciadas as sessões. Se vai rezar, se não vai rezar, entendeu? Se vai dar a palavra a quem é que vai abrir a sessão, funcionamento. Existe resolução da Câmara para falar sobre a polícia da Câmara, para falar sobre quando que vai abrir para as pessoas, a arquibancada da Câmara, etc., para o público geral, né? Então, resoluções atos privados de cada uma das casas do Congresso. Existem resoluções da Câmara e resoluções do Senado. Não pode, claro, não pode ser para qualquer assunto, né, gente? Só para coisas mais fechadas em cada uma das casas. Vamos ver qualquer um desses, tá? Agora, o que a gente vai estudar hoje, e vocês têm que saber, é a lei complementar. Está escrito aí no parágrafo único. Abra a Constituição e sigam pela Constituição. Ou então pelo resumo que eu fiz, que está igualzinho. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. O que está falando? A Constituição está falando o seguinte. Para a gente falar como que vai ser a elaboração, fazer a redação e alterar as leis, tem que ter uma lei complementar. Olha só, já é um assunto que agora vocês já sabem. É um assunto, algo que só pode ser tratado por lei complementar. E você sabe que tem uma coisinha, né? O assunto que só pode ser tratado por lei complementar pode ter medida provisória? Vocês já sabem responder isso. Pode ou não pode? Claro que não, né? Se um assunto ele é reservado à lei complementar, uma medida provisória não pode tratar. Então aqui você já tem, elaboração, redação, alteração e consolidação das leis apenas por lei complementar, ok? Aí eu coloquei aqui que essa lei complementar é a lei complementar 95/98, que ela foi editada atendendo ao comando constitucional do artigo 59, parágrafo único. No final do material, eu coloquei aí os links, tanto para a Constituição Federal quanto para a lei complementar. Não vai ter tarefa escrita hoje, tá? Essa semana, mais uma semana, que a coordenação pedagógica da faculdade pediu para não dar tarefas. Vocês não vão ter que mandar tarefa, mas eu vou dar um para casa. Para casa eu vou dar, não quero saber não. Vocês vão clicar nos links e vão dar uma lida na Constituição, o artigo 59 e a lei complementar, pelo menos o início dela, tá bom? Os primeiros artigos, o tanto que vocês derem conta de ler, ok? Essa foi a primeira aula, vou voltar com o vídeo da segunda. Um abraço, até mais.